A inocência de uma criança sonha sem medo. O adulto aprende que os sonhos só sobrevivem quando não esquecemos de acreditar. E eu digo isso pelo seguinte: quando a gente é criança, sonhar é algo natural. Não tem cálculo, não existe medo do erro. Não, uma criança não pergunta, e se não der certo? Assim, a criança simplesmente vai lá e sonha. Toda criança sonha aquilo que ela sente. A criança acredita porque ainda não foi ensinada a duvidar das coisas. Os seus sonhos não pedem permissão lógica e os sonhos simplesmente nascem grandes, coloridos, curiosos, e todos os sonhos são possíveis quando se é criança. Pois bem, com o tempo a gente cresce, amadurece, teoricamente. Alguns não amadureceram até hoje, mas vamos lá. Essas pessoas aprendem regras, nós aprendemos regras, limites, prazos, responsabilidades. Nossos pais, através do seu conhecimento antepassado, nos transmite medos e inseguranças. E sem perceber, a gente troca a liberdade do sonho pela segurança daquilo que é previsível, ou seja, ficar na zona de conforto, de acordo com esses ensinamentos que recebemos, é melhor do que se arriscar. Os sonhos não morrem de repente, apesar de todo esse ensinamento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Sabe o que acontece? Os nossos sonhos são sufocados, eu diria, são silenciados aos poucos. Compreende? Tá entendendo aí que onde eu tô querendo chegar? Toda vez que alguém diz, isso é impossível, a gente perde um pouquinho daquela euforia do sonho. Nosso sonho é amordaçado. Toda vez que a vida machuca a gente perde um pouquinho daquele ímpeto de sonhar bastante. Toda vez que escolhemos desistir para não sofrer, é como se alguma coisa nos puxasse, sai do mundo da lua, volta para a terra. Mas há algo poderoso que nem o tempo consegue apagar completamente, mesmo passando por essas experiências de ensinamentos. Aquela centelha de que existe uma criança dentro de nós, sabe? Aquela coisa de ficar pensando, nossa, e se eu conseguisse fazer aquilo? Você começa a sonhar, você começa novamente a sonhar. Então nada apaga completamente a centelha da criança que ainda vive dentro de cada um de nós. Ela continua lá, essa centelha da criancice, da brincadeira dos sonhos. Essa criança continua lá esperando apenas um convite, esperando que esse adulto que a gente se formou, agora mais forte, mais experiente, volte a sonhar. Não com ingenuidade, não com irresponsabilidade, mas sim sonhar com coragem. E os sonhos adultos não precisam ser inocentes, mas precisam estar vivos dentro de nós. Eu acho que o que impulsiona a humanidade, e muitos de nós, o que é o combustível do nosso futuro é exatamente os sonhos que carregamos dentro de cada um de nós. Todos nós temos sonhos não realizados, não temos? Pois é, às vezes você não arrisca porque tem medo de sair da zona do conforto, as responsabilidades impedem, os prazos, enfim, tudo isso, eu entendo perfeitamente tudo isso. A gente precisa ter propósito, disciplina e perseverança para insistir em um sonho. O que antes, por exemplo, na infância era fantasia, agora pode virar um plano muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, que pode fazer você se tornar uma pessoa de sucesso ou não. Sabia? Muitas empresas são criadas dessa forma. Um sonho de adolescente, um sonho de criança que é colocado em prática com toda a responsabilidade e com toda a experiência que a gente acumula ao longo dessa fase de criança para adulto. Talvez amadurecer não seja abandonar nossos sonhos, mas aprender a realizar esses sonhos de infância com os pés no chão e o coração bem aberto, receptivo. Talvez crescer seja justamente isso. Penso eu, usar a experiência para proteger o sonho, como se coloca algo em um casulo e protege ele. E tem, todos nós, como eu disse, muitos sonhos ainda não vividos. E nunca é tarde para ouvir a voz daquela criança interior que vive dentro de cada um de nós. Sabe aquela voz que diz, eu posso, eu quero, eu vou. Olha a firmeza dessas palavras, dessas afirmações. Eu quero, todo mundo quer alguma coisa. Eu posso, nem todo mundo acredita nessa frase. E eu vou, nem todo mundo também acredita nessas palavras. Quando o adulto
Nós adultos caminhamos de mãos dadas com essa criança interior que vive dentro de nós. Os sonhos deixam de ser apenas desejos lá distantes, mas passam a ser destinos que podem ser construídos através dessa união entre a criança interior e o adulto que nos tornamos. A criança sonha, o adulto tem a capacidade de construir. Pense nisso.